Vamos orar. Pai, nós te louvamos por tua presença nessa noite. Te louvamos por cada vida, porque o Senhor é bom, o Senhor é santo, o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é um Deus de maravilhas. Meu Deus, receba toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Que a tua palavra nessa noite alcance, Senhor, as nossas vidas, os nossos corações. Usa, Senhor, poderosamente a vida do Ricardo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queremos dar um bem-vindo a Rosane, né, mais uma vez conosco. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Como é que é? Copo d'água para você buscar. Daí, galera? De boa? De boa? Vamos ficar de pé um pouquinho. Você já cumprimentou quem está ao teu lado aí? Tem gente visitante aí, cumprimenta aí. Seu irmão aí. Pode cumprimentar aí. Felipe, pode soltar o. Ah, um abraço aí. Galera. Não se entenda, por favor. Podem continuar de pé. Bom que você veio. Volte mais vezes aí. Isso aí. Amém, beleza? Amém. Então, quem trouxe Bíblia? Não, antes de falar, calma. Gente, eu trouxe um tema aqui, que na verdade assim, eu trouxe 3 tabus para os jovens. 3 tabus que os jovens não... Na verdade, 3 temas difíceis de ser tratados dentro da igreja. Felipe, pode baixar um pouquinho, só um pouquinho. Isso. Eu trouxe 3 tabus, 3 temas que eles não são os mais importantes da igreja para os jovens, mas com certeza eles são de extrema urgência de serem tratados. E vocês sabem que quando Jesus voltar, muitos vão ficar por pequenas coisas muito pequenas. E eu costumo dizer que lá em Oséias 4:6 diz que o povo de Deus é destruído porque falta conhecimento. Então, os tabus eles têm que ser tratados dentro da igreja assim, com muita prudência e sempre dentro da palavra. Então, eu gostaria que você abrisse comigo em Mateus, no capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 14. Eu estou rouco assim porque eu fui para a marcha para Jesus. A gente cantou muito lá. Foi uma benção. E eu estou gripado também. Mateus capítulo 5. Mateus 5, 14. Mateus 5, 14. Quem não trouxe Bíblia, dá uma carona para o teu irmão que está do lado aí. Beleza? Amém? Mateus 5, 14. Amém. Quem encontrou, só acompanha comigo o texto aqui. Por favor. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Amém? Pode deixar a sua Bíblia, coloque ela no banco, por favor. E como eu sempre digo, essa palavra aqui é a palavra de Deus, ela não pode ser tratada de qualquer forma. Então, como gesto de adoração, vamos aplaudir essa palavra, porque é a palavra do Senhor. Amém, Senhor. A palavra é digna, verdadeira. Obrigado. Aleluia, Jesus. Ao Senhor seja toda a glória. Amém? Agora podem sentar. Então, gente, eu pedi a Deus uma mensagem para os jovens. Falei, Senhor, eu quero pegar uma mensagem para os jovens.
mas que seja específica. Claro que a palavra ela serve para todos, né? Mas como a gente está no culto de jovens, eu achei conveniente pegar 3 temas que eu acho que precisam ser tratados, sabe por quê? Quando o pecado ele bate a porta do coração do jovem, sabe o que acontece? O jovem, Satanás ele fala assim, vai, pode ir, vai, não dá nada, pode fazer, não tem problema. E aí, se você não tem o conhecimento daquilo que é pecado ou que não é pecado, você vai fazer. Porque Satanás ele é sagaz, não tem nada a ver, não está na Bíblia. E daí você vai pecar. Mas quando o conhecimento é transmitido para você, aí você não é inocente, aí você tem o conhecimento do que é pecado ou não, indiferente do que o diabo fala. Amém? Amém. Ô Felipe, pode soltar lá o slide, o primeiro tabu que eu vou tratar aqui com os jovens. Primeiro tabu. Gente, ficar é pecado? Alguém quer responder? Alguém quer responder? Se ficar é pecado, por que é pecado ou por que não é pecado? Alguém sabe a resposta? Ninguém sabe? Ficar é pecado? Então tá. Eu estava vendo uma publicação esses dias na internet. Eu não sei quem é o homem que publicou. Ele disse assim, eu estava lendo sobre o tema, né? E ele disse assim, os jovens da igreja hoje é algo tão complicado, porque tudo para eles querem saber aonde está na Bíblia, se está na Bíblia. Eu vou falar uma coisa para esses jovens, parabéns, continuem assim, porque ninguém pode cobrar de vocês algo que não está na Bíblia. Eu não posso chegar para o Moacir e falar para o Moacir que ele tem que ser dizimista, se eu nem conheço o respaldo bíblico que diga que ele tem que ser dizimista. Então, o que eu mais ouço falar, isso não é novidade para ninguém, é isso. Ficar, não fica no colégio, não fica as meninas porque é pecado. Mas por que é pecado? E aonde na Bíblia nós encontramos que é pecado ou não é pecado? Eu já falei isso aqui antes, e para quem não ouviu, eu vou falar de novo. A Bíblia não é um livro de regras, é um livro de princípios. Qual a diferença? A Constituição brasileira, que é a nossa lei, onde está toda a legislação, toda a Constituição, ela sofre atualizações. Ó, aqui tem uma advogada que ela me corrige melhor. Ela sofre atualizações, insere-se leis, talvez até tiram-se leis, mas a palavra de Deus não. Ela continua intocável. Só que como é um livro de princípios, toda resposta, todo tipo de resposta vocês vão encontrar na Bíblia. Todo tipo de resposta. Amém. Porque a Bíblia é o único livro no mundo que trata o homem como sendo um ser sociológico, psicológico, espiritual e social. Já falei social, né? Espiritual e biológico. Vocês entenderam, né? A Bíblia trata o homem como um todo. A Bíblia é o único livro. Vocês vão ler o Alcorão, não trata o homem como a Bíblia. Então, eu quero explicar uma coisinha aqui. Primeiro, por que as pessoas beijam? Alguém quer responder? Por favor, gente, alguém tem que responder essa. Por que os casais se beijam? Como é que é? Mas ele falou que é gostoso. Quem mais? Pode falar aí. É uma demonstração de carinho. Oh, que mentira. É uma demonstração de carinho. Quem mais quer responder? Transfusão de saliva. Transfusão de saliva. O pastor falou que é transfusão de saliva. Transfusão de saliva, porque é gesto de carinho, porque é bom. Quem mais quer responder? Pegar batom da mulher. Pra pegar batom da mulher. Quem mais? Só? Tá. Eu vou trazer uma resposta nerd para vocês aqui. Uma resposta bem nerd. Gente, o beijo. Quando você beija alguém, a sua bochecha fica vermelha, a pulsação aumenta, você fica com frio na barriga. Eu vou explicar cientificamente o que acontece quando você beija alguém. Quando eu beijo uma menina, quem já beijou aqui? Não precisa ninguém não. Quem já beijou, quem sabe que beijou. Eu beijo a Karen todo dia. Então, gente, sabe por quê que o beijo ele é tão bom assim? E ele é até recomendado por médicos. O beijo é recomendado por médicos, porque ele faz bem para a saúde.
Mas tem jovem que ficou, calma aí. Não é bem assim, vai sair da hora, você no meio do conto aí, Agora você tem essa pele bonita aqui? Você acha que é fácil ter essa pele bonita? Eu estou praticando. Mas, gente, sabe o que é o beijo? Quando você... Essa química que rola quando acontece o beijo, existe um neurotransmissor chamado ocitocina. Sabe o que é isso? É um neurotransmissor que faz você ter essa vontade louca de ficar próximo da pessoa. De dar aquela, desculpa a palavra, aquela encoxada, sabe? Aquela agarrada assim. É ocitocina o nome do neurotransmissor. Neurotransmissor. Um outro neurotransmissor que faz o beijo ser tão bom chama-se dopamina. A dopamina, sabe o que ela faz? Ela trata com a mesma parte do cérebro que as drogas, ou seja, é muito doido, entendeu? Você não quer parar com aquilo. É quase um vício. É porque ela trabalha na mesma região do cérebro onde as drogas também atuam. É por isso que o cara não quer mais parar. Já viram esses caras que não... Eu tinha um colega de escola que o intervalo era de 15 minutos da aula. Ele ficava uns 15 minutos beijando a menina. Uns 15 minutos. Eu não sei como. Eu acho que aquilo não era mais dopamina. Acho que ela tinha uma droga. Ela passava batom com droga, porque ele ficava viciado. Não é possível. É a dopamina. Esses dois neurotransmissores juntos, sabe o que eles formam? A paixão. Que coisa linda. A paixão. Então, eu provei para vocês que o beijo é uma coisa boa. E lá em Gênesis, quando você vai ler a criação do homem, Deus criou o homem e tudo que é no homem, ou seja, Deus criou a boca do homem, certo? Para o homem ser livre, para viver do jeito que ele quer com a sua esposa, no caso, né? Só que agora vamos para a Bíblia. A questão é que o beijo, Deus nunca proibiu. Mas a questão é, com quem e quando você vai beijar alguém? Olha só. 1 Coríntios 10, 23. Guarda bem esse texto. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas o quê? Amém. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Certo? Não fico. Calma aí. Então vamos lá. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Olha o que o apóstolo Pedro fala para a gente aqui, ó. Amados, veja só, é repreensão, eu acho que é uma repreensão e é uma exortação. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, aos absterdes das paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância, mantendo exemplar, agora pegou, mantendo exemplar o vosso procedimento diante dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Por que eu li esse versículo de Mateus aqui? Vós sois o sal da terra e luz do mundo. Vocês são o quê? Sal da terra e luz do mundo. Vamos ouvir. Vocês são o quê? Sal da terra e luz do mundo. Sal da terra e luz do mundo. Você já experimentou colocar pouco sal no arroz para ver como é que fica? Fica muito ruim. Porque ele não faz diferença. Já experimentou colocar muito sal no arroz? É pior. Então o sal ele tem que ser uma moderação, certo? Por que a luz ela está aqui, ó? Aqui em cima. Se ela estivesse ali, ela só ia iluminar o canto, correto? Ela não iluminaria aqui o salão como está iluminando aqui. Assim brilha o quê? A vossa luz diante de quem? Dos homens, certo? Todas as coisas que são lícitas, mas em todas o que me convém. Então não convém para um cristão, para um filho de Deus, sair beijando um, sair beijando o outro, sair beijando aquilo outro. Como diz aquele velho ditado, fica, Jesus vai voltar e você vai o quê? Ficar. Resumindo, por que é pecado ficar? Com a galerinha aí fora, por que é pecado? O beijo, grava bem isso, o beijo é intimidade. E eu só tenho intimidade com quem eu tenho um relacionamento. E eu só tenho um relacionamento com quem eu tenho o quê? Uma aliança. E eu não posso ter aliança com mais de uma pessoa. É por isso que é pecado. Beleza? Amém? Amém. Vamos para o segundo tabu. Pode passar lá
Segundo tabu. Pode passar. E beber. Bebida. Bebida alcoólica. Quem acha que é pecado ficar cozido, se embriagar? Quem acha? Amém. Por quê? Então a resposta, por favor, gente. Por que é pecado beber? Contamina o corpo. Contamina o corpo. Contamina o corpo, que é o templo do Espírito. Aí, ó. Contamina o corpo, que é o templo do Espírito. Quem mais? Porque você sai de si. Isso é uma coisa que Deus não quer pra você. Você sai da sua consciência. E a Bíblia fala sobre isso. Quem mais? Impureza. 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 Certo. Bloqueio para o Espírito. Como? Bloqueio para o Espírito Santo. Bloqueio para o Espírito Santo. Olha só. Ô Felipe, eu vou falar sobre 2 estágios da bebida alcoólica. 2 estágios. A embriaguez e a bebidinha social. Pode passar o próximo ali. Eu vou falar sobre a embriaguez primeiro. Embriaguez. Olha só, gente. Ele está praticando yoga. Quem você pode abrir comigo em Provérbios 20? Você pode abrir comigo em Provérbios 20? Provérbios capítulo 20. Provérbios capítulo 20. Isso. Está lá depois do Salmo. Quase no meio da Bíblia. Provérbios 20. Todo mundo achou? Amém. Gente, antes de me ler aqui, eu quero explicar uma coisa. O vinho, se eu contemporaneizar o vinho, hoje ele representa toda a bebida alcoólica, certo? Porque na Bíblia não tem cerveja, naquela era outra cultura, certo? Então, quando eu falo de vinho, eu estou tratando de todo tipo de bebida alcoólica, ok? Então vamos lá. O vinho é o que? Escarnecedor. E a bebida forte, alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido, não é o quê? Sábio. Não é sábio. O camarada que foi vencido, olha a situação dele. Foi vencido pela bebida. Geralmente quem está nesse estágio aqui, ó, já precisa de ajuda. Precisa de ajuda médica, porque assim, a bebida alcoólica, ela funciona assim. Você consome. Tem gente que fala que o alcoólatra é um safado sem vergonha que não quer parar de beber. Muitas vezes não é. De tanto o cara consumir a bebida, o corpo para de sentir frio. E o que acontece? Se ele ficar, por exemplo, um dia sem tomar bebida alcoólica, ele começa a ter reações químicas no corpo dele. Porque a bebida alcoólica já faz parte do sangue dele. É igual ao usuário de crack. Eu tive uma irmã que foi usuário de crack. Você deixava ela um dia fechada em casa, ela ficava maluca. Não é sem vergonhice, é problema no corpo. Então precisa de tratamento. Então, por que é pecado se embriagar? Já mostrei aqui que o vinho é o quê? Alvoroçador. E quem por eles é vencido não é o quê? Não é sábio. Só que veja bem. Em 1 Timóteo 5:22, o apóstolo Paulo diz assim: não continues a beber somente água, mas toma um pouco de vinho por causa das tuas frequentes enfermidades do teu estômago. Provavelmente Timóteo estava com úlcera no estômago. E Paulo, porque assim, eu estou falando isso aqui porque muita gente usa esses textos para se auto-justificar e beber. Então eu estou explicando por que Paulo falou isso para Timóteo. Timóteo estava com úlcera, provavelmente era úlcera, e ele fala para Timóteo: toma o que? Um pouco de vinho. Depois você pode ler em casa, 1 Timóteo 5:22, ele fala: toma um pouco de vinho por causa do teu estômago, certo? Aí você vai ler Provérbios 31, versículo 5 e 6. O escritor ele fala assim, que não é conveniente para os príncipes se embriagarem, certo? Eu estou vendo vários príncipes e princesas do Senhor aqui. Amém. Nós somos filhos de quem? Do rei? Quem é filho de rei é o quê? Príncipe. Não é conveniente para um príncipe ficar cozido, ficar bêbado. Amém. Certo? Não é conveniente. Agora, só que eu sei que aqui não tem ninguém que é cachaceirão que cai. Mas talvez você goste de tomar aquelazinha, né? Cagadelinha. Pode passar o próximo ali, Felipe, por favor.
Agora eu vou falar da bebida socialmente falando. Certo? Se é pecado você tomar uns golinhos socialmente com a galera. Certo? Bom, primeiro eu vou falar pelo Salmo primeiro. Bem-aventurado o varão que não se mistura, como é que é? Nem se o quê? Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Certo? Eu não vejo gente da igreja numa roda tomando cerveja. Certo? Agora vamos para 1 Pedro 1,14. Olha só. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos homens. Presta atenção. Olha, e o apóstolo Pedro ele fala assim. Ele repete uma fala lá do Antigo Testamento. Sede santos porque quem? Sede santos porque eu sou o quê? Santos. Entenderam? Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós outros em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos porque eu sou o quê? Jesus Cristo é santo. Ah, mas agora eu vou falar de Jesus. Só que Jesus transformou água em quê? Água em vinho. E aí? É outro texto que a turma usa para encher a cara. E era uma bebida social. Só que vamos entender uma coisa. A ceia do Senhor Jesus era feita do quê? Pão e o quê? Pão e vinho. Se fosse hoje seria pão e café, porque o vinho era da cultura, certo? Mas o vinho que Jesus transformou a água em vinho, será que esse vinho embriagava? Não. Primeiro porque Jesus nunca faria um vinho que embriaga. Segundo porque o vinho, para ele poder embriagar, ele tem que passar por um processo de fermentação. E o processo da fermentação leva dias. É por isso que os vinhos mais caros, de 30 anos, são os vinhos mais gostosos, os mais caros, mais antigos. Porque ele fica muito tempo em conserva e ele fica fermentado, ele fica muito gostoso. Não que eu experimentei, não gosto, nunca coisa que eu gostei de tomar. Mas pergunta para qualquer um sommelier. Sommelier é quem cuida, quem trabalha com vinho. Pergunte para qualquer um. Então, Salmo 1 já explicou por que é pecado tomar socialmente ali com a galerinha? Bem-aventurado o varão que não se mistura, não consegue. Como é que é? Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Certo? Já foi explicado que beber socialmente é pecado. E se ficar cozido, é pior ainda. Né? Vocês viram a situação ali, né? Perguntem para qualquer alcoólatra aí fora se eles gostam de estar na vida cristã. Quem sabe o Ricardo que vem aqui, quem conhece, né? De cadeira de roda. Olha a situação dele. É o estágio que ele chegou. Começou onde? Os golinhos. Nunca começa assim, não. O cara não cai da noite pro dia. Começou no quentão, né? Festa junina, quentão, só uns golinhos. Então, por que é pecado? Por quê? Salmo 1. Grava bem isso. Beber socialmente é pecado por causa do Salmo 1. E se embriagar é pecado por causa de Provérbios 20. Se vocês quiserem anotar, é importante. Depois, está gravando aqui, ó. Vocês podem assistir de novo depois. Certo? Agora eu vou para o último tabu. Passa lá, Felipe. Não, volta. Olha lá, ó. Essa aqui, meu Deus do céu. Olha aí, cara. Música do mundo. Isso aqui é pecado ouvir? Ai. E agora? Bom, gente, música é um assunto um pouco mais detalhado de se trabalhar. É um pouco mais detalhado. Veja bem. Na segunda parte do versículo de 1 Coríntios 10, 23, diz assim: todas são lícitas, mas nem todas o quê? Edificam. Eu estava conversando com o Perche esses dias. Alguém perguntou para o Perche, né, Perche? Você escuta que tipo de música? O cara já achou que o Perche ia falar o quê? Música gospel. O que o Perche falou pro cara? Eu gosto de música que tem letra. Dá um tapa na cara dele. Quais são as letras seculares hoje? Leque-leque, tchê-tchê-lê, tchu-tchu-tchá.
Que letra é essa? Mudou o idioma? Não tem letra. Então, peraí, eu vou explicar. Todas são listas, mas em todas edificam. Sabem por quê? Eu descobri por que muitos jovens ficam perguntando se é pecado escutar a música do mundo ou não. Eu descobri. Sabe onde está a resposta? Lucas 6,45. A boca fala do que está cheio o coração. Ele quer se auto-justificar para cometer o pecado. Ou seja, o pregador vai falar que não é pecado. E aí ele vai transferir a responsabilidade para quem? O pregador. Não, mas o pastor falou que não é pecado. Se o pastor falou, ele tem formação teológica. Ele sabe o que está falando. Se todas as coisas são listas, mas nem todas edificam, eu quero perguntar para você. Ó, para mim, existe música de Deus, existe música do diabo e existem músicas que são do homem, certo? Olha só, quem criou o futebol? Você, Lucas? Quem criou o futebol? Foi Deus, o diabo ou o homem? O homem, certo? Quem foi que criou a televisão, o aparelho? Foi Deus, o diabo ou o homem? Quem criou os filmes, seriados e novelas? Vou voltar uns 20 anos para a novela, porque hoje em dia é tudo do campo. O homem com uma ajudinha no diabo. Gente, olha só. Só para vocês verem que eu não satanizo nada, eu vou dar um exemplo aqui que vocês vão concordar comigo. A turma do Chaves nunca precisou colocar promiscuidade, pecado ou adultério para fazer gente dar risada. É verdade. Ele sempre... Karen! Vocês vão falar um lá pra fazer a gente dar risada? Só vai dar a carinha dele se não dar risada. A turma do Chaves nunca precisou chapulim, nunca precisaram. Então essa desculpinha fajuta de que tem que se inserir no contexto fora, longe de mim. Agora vamos voltar para a pergunta. Se escutar a música do mundo é pecado ou não? Eu vou falar a minha experiência para vocês. Quando eu escuto um louvor, aquilo me enche. Eu às vezes estou na rua andando, escutando um louvor e começo a adorar devagarinho, ele baixinho assim para ninguém, né? Ficar vendo. O louvor ele me enche, sabe? Ele me dá uma unção, ele me renova. Os louvores. Eu estou falando de musiquinha, estou falando de louvor, pauleiro que a gente tocou aqui. Ele me edifica. Estou falando de mim. Ele me edifica, ele me levanta, sabe, gente? Mas a música do homem não me edifica. Não me edifica. Eu estou falando da minha experiência. A música do homem não me edifica. Certo? Só que a gente conhece que existem muitos produtores de música evangélica. Certo? Os produtores de música evangélica, eles têm que estar inseridos no contexto da música secular. Por quê? Porque eles têm que se atualizar. Eles têm que se atualizar para conhecer o trabalho. Eu vou falar de novo da minha experiência pessoal. Eu muitas vezes escuto a voz, por exemplo, não é escândalo nem nada, e também não é novidade. Quem conhece a Beyoncé? Ela tem uma voz fantástica. A voz dela é muito forte. Ela tem uma voz tremenda. Porém, eu não escuto as músicas dela. Por quê? Só fala de pecado, só fala de adultério, só fala de rebeldia. Entende? Eu não deixo de admirar a voz da Beyoncé. Eu não deixo de admirar o trabalho dela. Mas as músicas dela excluem. Certo? Agora, se você escutar um Thales Roberto, por exemplo, ele fala da vida dele, ele fala de Jesus, ele fala de voltar para a casa de Deus, ele fala de se encher do Espírito Santo. Vamos voltar para Lucas 6,45. A boca fala do que está cheio o quê? Coração. O que está cheio do teu coração? Você quer pegar alguém com esse negócio aí? Porque tem crente que bate o pé. Não tem nada a ver escutar a música do mundo. É porque o coração dele está cheio disso. Verdade. O coração dele está cheio disso. Eu nunca vou bater o pé para defender uma coisa que não tem nada a ver com o Evangelho. Para quê? Então, já fiquem sabendo disso. O dia que eu ia chegar com essas questõezinhas, essas intriguinhas aí, sabe que ninguém, mas você pode julgar o pecado. Teu coração está cheio disso, é por isso que você quer saber. Claro que tem jovens que têm dúvida. É pecado ou não é? Eu expliquei para vocês aqui. Existe música do diabo, existe música do homem, existem as músicas do Senhor. Eu não gosto de escutar nem as músicas do homem
E nem as músicas do diabo. Eu não gosto. Agora os louvores me edificam. Para concluir, pode passar, Felipe. Encham-se do Espírito. Glória a Deus. Enchei-vos do Espírito. Querem ser? Menos música do mundo, menos ficar, menos fofoca, menos cachaça, mais Bíblia, mais jejum, mais oração, mais diálogo conhecido, mais resposta de Deus. E aí? É você que escolhe, sabe? Sabe aquele tempo que você perde lá mexendo no computador, no Facebook, e você deixa de orar, você deixa de ler a Bíblia? É por isso que os jovens da igreja hoje estão caindo em pecado, porque não conhecem isso aqui, ó. Se conhecesse a Bíblia, não caía. É o conhecimento que... A Bíblia diz em João 17:17 que é a palavra que santifica, gente. É a palavra. Certo, gente? Amém. Glória a Deus. Beijar um ou outro é pecado porque é mau testemunho. É mau testemunho. Beija um, beija outro, beija outro, beija outro. Aí, sabe o que acontece, Reinaldo? Quando o camarada fica com o outro assim, sabe o que acontece? Aí um dia ele quer vir para a igreja e quer achar uma menina certinha para ele. Cara de pau. E eu sempre falo isso aqui. Coitada da menina. Porque princesa não fica com qualquer um. Princesa tem que ficar com um príncipe. Príncipe tem que ficar com princesa. Meninas, se valorizem. Não fique com qualquer mané, porque é bonitinho, tem olho azul ou usa brinquinho na orelha. Mesma coisa os piados. Não fique se motivo porque tem corpão violão. Esse corpão vai cair, meu filho. Você acha que isso aqui quer uma pra frente, pra trás? Não, cair. Tá preparado? Grave isso que eu vou falar, irmão. Grave isso. Eu não ia falar sobre isso, mas eu vou falar. Você pode ser feliz solteiro, mas você nunca vai ser feliz se casar com a pessoa errada. Amém. Nunca vai ser feliz. Sabe por quê? Porque Papai do Céu é justo. Beleza, cara? Glória a Deus. Pastor, você pode finalizar a mensagem aqui? Pra gente? Então, e que a palavra fique no coração de vocês e não caia no pecado. Se vocês tiverem dúvida de alguma coisa, o vídeo vai estar na internet, vocês podem assistir. É uma referência. Amém? Amém.